Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Então vamos lá para a aula de número 10, onde a gente vai fechar a sistemática do reino animal e a gente vai estar trabalhando aqui os grupinhos de vertebrados, né? Então a gente vai estar falando sobre os grupos de seres vivos que ainda pertencem ao reino animal dentro do filo Chordata, tá? Então só recapitulando algo que a gente falou na aula passada para a gente fazer essa conexão, os chordados são aqueles que têm notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas faringianas e cauda pós-anal. Eles são deuterostômicos, então a gente tem a formação do ânus primeiro, e lembrando que a gente tem 3 subgrupos, né? O urochordata, cefalochordata e vertebrata. Aqui o exemplar eu botei o cachorrinho, minha cachorrinha aqui, a querida Maju, que ela sempre faz uma aparição aí nas aulas de vertebrados. Agora, só mostrando a imagem, né, que eu prometi para vocês, aqui seria uma assídia, né, um tipo de urochordata, que é muito simplesinha, a única espécie que a gente conhece. A gente vê aqui o anfioxo, que mais parece uma larva, né, bem bonito, porque ele é todo transparente, translúcido. E depois os vertebrados, a gente tem aí, por exemplo, o exemplar aqui do tubarão, que seria um peixezinho. Qual é a grande novidade aqui dos vertebrados em relação aos protocordados? A presença de crânio e coluna vertebral e a presença também da notocorda apenas na fase aí de desenvolvimento, ou seja, no adulto a gente não vai ver a notocorda. Agora a gente vai trabalhar cada um desses grupinhos até chegar nesse ponto aqui que a gente vai falar de todos os subgrupos dentro do reino do animal, mais especificamente dentro do filo Chordata. Agora vamos começar pelo grupo dos peixes. Então, peixe é um grupo que é parafilético, a gente fala isso em evolução. Parafilético é porque a gente tem aí um ancestral comum, mas não temos todos os descendentes. E fora que o grupo peixe é um grupo que a gente inventou, tá? Porque na verdade não existe um grupo apenas de peixe, sim vários grupos de peixe, como veremos futuramente. Mais especificamente, a gente fala da separação em 3 classes, que seriam os agnatas, os condrictes e os osteíctes. Os osteíctes ainda separariam em 2 partes, tá? Que seriam os actinopterídeos e os sarcopterídeos. O actino que vai ter uma nadadeira que vai ser mais estruturada a nível de estrutura óssea, enquanto que a gente tem os sarcopterídeos que tem uma nadadeira lobada, então que já tem uma estrutura muscular ali, que são eles que vão acabar dando origem para os anfíbios. Em relação a esses peixes, a gente vai trabalhar primeiro num contexto mais generalista, falar de todos eles, e depois a gente vai trabalhar um pouquinho os subgrupos, tá? Primeiro, novidade evolutiva do grupo como um todo, crânio e coluna vertebral. Obviamente que a gente vai ter o crânio e a coluna vertebral aparecendo no primeiro grupo, que é o grupo dos agnatos. A gente vai ver depois que os agnatas vão nascer sem mandíbula, então a gente vai ver uma evoluçãozinha acontecendo, tá bom? A nível de cobertura da pele, a grande maioria tem escamas, tá? Mas não é presente em todos. Por exemplo, os agnatas não têm. A gente tem uma reprodução onde a fecundação é externa, ou seja, eles lançam os gametas na água. Eles não têm órgãos sexuais, inclusive alguns grupos podem até mudar de sexo ao longo da vida. É o caso do peixe-palhaço. Eles botam ovos, mas esses ovos, justamente por estarem dentro d'água, não tem casca protetora, são ovos muito simples e por isso o desenvolvimento é muito acelerado. A gente vai ter alguns casos de ovovivíparos, a gente vê isso mais nos peixes cartilaginosos, como é o caso do tubarão. E o que significa ser ovovivíparo? Eles botam os ovos, mas os ovos vão acabar ficando dentro da fêmea. E aí eles acabam terminando o desenvolvimento dentro da fêmea, tendo um certo contato muitas vezes. Há quem diga hoje que a gente poderia chamar isso até de um contato via placenta. Eu acho que é um termo complicado porque a gente usa isso muito para mamífero, tá? E a gente tem um desenvolvimento que pode ser direto ou indireto. A grande maioria tem desenvolvimento direto, por isso que eu coloco aqui como desenvolvimento direto a nível de vestibular, é assim que se cobra, tá? Mas existem alguns peixes ósseos, tá, que vão ter desenvolvimento indireto, que tem fase de larva. E a larva, nesse caso, vai se chamar alevinos, tá? Cuidado para não confundir com girino, que é o nome que a gente usa para anfíbio. A nível de excreção, eles vão excretar amônia, no caso dos peixes ósseos, lembrando lá da aula de fisiologia, e ureia, no caso dos peixes cartilaginosos. A amônia aqui faz sentido, lembrando que é um animal aquático, então ele pode beber mais água sempre que precisar. Agora, por que o cartilaginoso vai acabar excretando ureia? Porque ele prefere reter esses excretos por um tempo no tecido para que ele fique isotônico em relação à água do mar, uma vez que são exclusivamente marinhos e por isso no ambiente marinho você tem sempre aí uma relação complicada com a água porque você vai estar vivendo no ambiente hipertônico, tá bom? Em relação à respiração,
Aqui todos, em geral, vão respirar por brânquias. A gente vai ver que alguns peixes ósseos têm pulmões, tá? Mas os pulmões são complementares, eles são péssimos, não daria para sobreviver só a parte de pulmão não. A gente tem na verdade uma respiração majoritariamente branquial, onde na grande maioria dos peixes é 100% branquial, só brânquias. E tem um sistema interessante de contracorrente que eu vou falar já já. Em relação à circulação, eles têm uma circulação onde ela é simples, no sentido que só passa uma vez pelo coração, ela é completa, por passar uma vez não há mistura de sangue, o que é excelente para os peixes. E ela tem 2 cavidades apenas, um átrio e um ventrículo, que faz sentido por passar uma vez só pelo coração. O interessante aqui é que é bom no sentido que não há mistura de sangue, mas não é tão bom porque o que chega no coração é sangue venoso. E aí logo depois ele bombeia o sangue em direção às brânquias e aí perde velocidade. Ou seja, é uma circulação que não mistura sangue, mas não chega muito pressionada até os tecidos. Então é uma circulação lenta, tá? E por fim, em relação ao controle de temperatura, a gente vai ver aí um ser pecilotérmico, significa dizer que ele não controla a sua própria temperatura, a temperatura dele vai ser igual à temperatura do ambiente, e a gente vai ter um ser ectotérmico, significa dizer que ele não é capaz de produzir calor. Em geral, os dois estão muito fortemente atrelados, tá bom? Aqui é o que a gente chama de animais de sangue frio. É muito importante que vocês entendam que isso vai acabar limitando um pouco o metabolismo desses seres, porque as enzimas têm uma temperatura ótima de funcionamento. Toda vez que a água aqui estiver numa temperatura diferente dessa, isso pode provocar ou desnaturação ou uma menor atividade por parte dessas enzimas. Agora, quem são os nossos peixes? A gente tem um grupo dos agnatas, que são pouquíssimos diversos, tem basicamente 2 espécies, que é o peixe-bruxa e a lampreia. A gente vê ele aqui, ó, ele parece meio que uma serpente do mar, né? Tem uma boca feia pra caramba, circular, que dá até medo, porque eles não têm mandíbula. O nome agnata vem justamente disso, a negação, gnata, mandíbula. Então eles são peixes que não têm mandíbula, mas têm sim nadadeiras e podem aí apresentar uma pele livre de escamas, toda lisa, o que é importante porque ele nada com o corpo, tá? Muitas vezes. E a gente vai ter aí seres com esqueleto cartilaginoso, e esse esqueleto cartilaginoso já é suficiente para protegê-lo, mas ainda é uma proteção mais frágil. Pensa que, por exemplo, cartilagem é o caso da nossa orelha. São animais bem primitivos, dá para perceber isso pelas suas estruturas, mas são animais aí que talvez tenham sido o primeiro grupo de peixes a surgir. E é muito interessante que vocês conheçam os agnatas, porque a gente tem um outro nome que aparece às vezes em prova, que é chamado de gnatostomata. Gnato, mandíbula. Estomata, boca. Então são os animais que têm mandíbula na boca. Quem são eles? Todos os demais vertebrados. Então são os osteíctes, são os condrictes e são também os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá bom? Além deles, a gente vai ter aí outros grupos de peixes, então além dos agnatas, aqui a palavra gnatostomata, tá? Para quem ficou curioso como é que escreve. A gente vai ter 2 grupos de peixes, os condrictes e os osteíctes. Ambos fazem esse sistema de contracorrente na respiração que é muito importante. Imagine o seguinte, o que seria contracorrente aqui? Vamos imaginar o oposto. Como seria a favor da corrente? Seria se o sangue do indivíduo fosse fluir na mesma direção da água. Então a água tem mais oxigênio do que o sangue no início. E o que vai acontecer? Difusão. Eu vou passar oxigênio para cá. Agora, quando chegasse uma concentração aqui hipotética de 5, ia igualar entre os dois. Ia continuar passando o oxigênio? Não. O meu sangue não ficaria tão oxigenado. Então a ideia da contracorrente aqui é justamente eu conseguir passar mais oxigênio da água, que estaria oxigenada, para o sangue. Então, como cada um vem de uma direção oposta, a água que está chegando aqui ao animal, ela está extremamente oxigenada. Mas ela está pegando um sangue que já foi oxigenado. Só que este sangue aqui vai acabar ainda tendo uma diferença de concentração. Ou seja, eu consigo passar um pouquinho mais de oxigênio. Isso vai acontecendo constantemente. Veja que o fim aqui, essa água que já perdeu o oxigênio, ela está encontrando o sangue que está chegando. Ou seja, o sangue aqui está pouquíssimo oxigenado. E aí, com isso, eu consigo manter o meu sangue muito, muito mais oxigenado, tá bom? Agora, a nível de condrictes e osteíctes, para começo de conversa, quem veio primeiro? Os condrictes, tá? A gente sabe disso porque eles têm um esqueleto cartilaginoso. Eles provavelmente originam-se a partir de um agnata. Qual é a grande novidade? A mandíbula. Mas preserva-se ainda um esqueleto cartilaginoso. Esses aqui passam a ter escamas, tá? Escamas que são, na verdade, de grandes placas, são as escamas placoides.
E eles têm estruturas aí de captação e percepção do ambiente muito interessantes. Por exemplo, eles têm narinas aí com função olfatória e tem ampolas de Lorenzini, que são estruturas que ficam aqui na região também da parte mais anterior e que vão detectar movimentos dos animais, variações elétricas e variações químicas na água. Por isso que eles conseguem perceber tão bem sangue no caso de tubarão. Eles têm uma boca que é ventral, ou seja, fica na parte de baixo do animal, e eles têm uma nadadeira caudal que é assimétrica, veja que a parte superior é maior. Isso tem muito a ver com o nado deles, eles são muito rápidos, porque essa nadadeira ventral consegue funcionar como se fosse um leme, tá? O que é bem interessante e faz com que esses animais sejam grandíssimos predadores. Eles são melhores predadores do que os osteícteos, são um grupo aí mais moderno, tá bom? Eles vão possuir, assim como os ossos nesse caso, tá? Uma linha lateral, que é uma estrutura aqui, ó, que fica nessa divisão entre a parte que eu desenhei mais escura e mais clara, que é uma linha onde a gente vai ter células sensitivas, células capazes de perceber variações na pressão da água. Isso é muito importante porque se um animal está nadando aqui, ele consegue perceber esse animal e nadar rapidamente na direção dele, novamente tornando esses seres excelentes predadores. No caso dos osteícteos, eles também têm essa linha lateral e a linha lateral está muito atrelada ó, aqui ao nado em cardume. Não sei se já viram um peixe, né, nadando em imagem assim de tela de televisão que está vendendo. O cardume nada bonitinho, né? Quando um peixe vira, todos viram muito rápido. Por que eles conseguem perceber tão rápido essa virada? É através da linha lateral, não é através dos olhos deles, são péssimos, péssimos, tá? Eles possuem aqui, os osteícteos, o grande ganho em relação aos condrictes é o esqueleto ósseo, tá? E eles passam a ter escamas que estão conectadas à derme, que a gente chama de escamas dérmicas. Eles vão ter um osso muito importante, que é o osso opérculo, esse aqui que aparece geralmente no peixe, e que protege as brânquias. Vejam que os peixes cartilaginosos eles têm um grande defeito. Eles têm fendas branquiais, ou seja, eles têm espaços para as brânquias, mas são expostos. Então, para você se defender desse animal, melhor é você atacar essa região aqui. Não que eu atacando um tubarão tentando me defender, vou lembrar disso na hora, mas só dando essa dica. Agora, para os peixes ósseos, não. O opérculo protege muito bem e isso faz uma grande diferença de vida. Tá? O tubarão e qualquer peixe cartilaginoso precisa ficar nadando o tempo todo para que haja um fluxo de água, senão ele vai acabar morrendo asfixiado. No caso aqui do opérculo, como ele consegue fechar a brânquia, ele consegue botar água para dentro, prender a água com o opérculo, então ele consegue ficar parado por um tempo trocando oxigênio com a água, o que já é um pouco mais interessante. Além da linha lateral a nível de percepção, que é muito importante, eles vão ter uma estrutura que aqui só eles vão apresentar interessante, que é a bexiga natatória. Ela vai ser uma estrutura muito, muito importante na questão da flutuação. Então a bexiga natatória ela pode inflar e deixa o animal menos denso. E aí com isso ele sobe na coluna de água. E da mesma forma ele pode desinflar a bexiga natatória e aí ele desce, ele fica denso e vai conseguir descer rápido na coluna de água. Como muitos peixes ósseos são presas, é muito importante isso para ganhar muitas vezes na velocidade. Então ele não vai ganhar no nado, mas ele consegue inflar e ele foge rápido por subir essa coluna de água. Além disso, em um grupo pequeno e seleto desses peixes osteícteos, essa bexiga natatória passou a atuar como um pulmão primitivo. Eu estou falando do grupo dos peixes chamados de peixes pulmonados. E aí consegue fazer troca gasosa com a atmosfera, o que é muito interessante, porque provavelmente esses são os ancestrais aí dos nossos queridos anfíbios. Agora, em nível de identificação, você veja que a boca aqui ela vai ser frontal, então fica na frente, não fica embaixo. E a gente vai ter uma nadadeira caudal que é simétrica, que não é muito boa para nadar, eles são mais lentos, tá? Em geral. Agora vamos para o segundo grupo, né, que seria o grupo dos anfíbios. Lembrando que a gente falou de 3 grupos, né, que seria agnatas, condrictos e osteícteos. Nos anfíbios a gente vai ver como grande novidade a presença de 4 patas. Os anfíbios, o nome aqui já indica onde ele vive, né? Anfíbio significa dizer que vive entre 2 mundos, o mundo aquático e o mundo terrestre. Eles passam a habitar o mundo terrestre por terem 4 patas, o que é um grande avanço, tá? E a gente vai falar que anfíbios, répteis, aves e mamíferos juntos constituem o grupo dos tetrápodas, aqueles que têm 4 patas. Mas a gente vai ver que os anfíbios, por mais que eles tenham patas e isso ajude eles a viver no ambiente terrestre, eles ainda têm uma vida muito limitada. Por 2 grandes razões, tá? A respiração deles, que é feita pela pele, e isso faz com que a pele deles acabe sendo fina e úmida, o que vai fazer com que eles desidratem muito rápido. E segundo, a reprodução deles ainda é externa, ou seja, a fecundação acontece fora do corpo e por isso acontece na água. Então vamos lá.
Cobertura da pele, como eu falei, ela é fina e úmida para permitir a respiração cutânea. A reprodução começa com uma fecundação externa, então o sapo macho e o sapo fêmea vai acabar liberando justamente os gametas na água. Cuidado que rã não é a mulher do sapo, tá, gente? É outro grupo. A gente vai ter seres ovíparos, novamente sem casca, então similar aos ovos aqui dos peixes, mas que vão ser menos duradouros, porque rapidamente vira uma larva, que a gente chama popularmente de girino, e por isso o desenvolvimento ele é indireto. Lembrando que aqui é a mesma ideia de fazer metamorfose. Qual é a vantagem em relação ao que a gente viu lá nos insetos? É que eles ocupam nichos diferentes, então não há competição entre a larva e o adulto. Muito bom. Porém, a larva é aquática, ou seja, o adulto pode viver muito distante da água? Não, porque ele vai precisar ir para a água para se reproduzir. A excreção na larva em amônia, faz sentido, aquático. No animal adulto já não faz mais sentido excretar ureia, porque senão precisaria de muito mais água, não faz sentido, perdão, excretar amônia, então eles excretam ureia, que vai gastar um pouco de água, mas não tanto assim, e aí por isso eles conseguem sobreviver bem em regiões próximas ao ambiente aquático. A respiração passa a ser pulmonar, a gente vê que os primeiros pulmões surgem lá em peixes, mas aqui vai ser o primeiro ser vivo a depender mais da respiração pulmonar, só que é um pulmão saculiforme, uma forma de saco, muito simplesinho, tá? Mas isso vai ser reforçado e sustentado a partir de uma respiração cutânea, uma respiração a partir da pele, tá? Mas vale dizer que na larva a respiração é basicamente branquial. Também respira pela pele, mas é basicamente branquial. Em relação à circulação, a gente vê um avanço que acaba sendo uma perda. A circulação passa a ser dupla porque o sangue vai passar 2 vezes pelo coração, mas eu só vejo um ventrículo. Esses animais têm 2 átrios, 2 entradas, mas uma única porta de saída, um ventrículo. E aí o ventrículo acaba misturando o sangue arterial e o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Então a circulação desses animais é péssima no sentido que chega um sangue misturado aos tecidos, logo não vai ser muito bem oxigenado. Por isso esses animais escolhem muito seus movimentos, eles não são animais muito ativos, tá? Inclusive por isso que quem cozinha rã geralmente consegue cozinhar rã só botando ela numa água a banho-maria, né, morna, e o animal não consegue fugir. Primeiro porque ele não vai ter muita energia disponível, e segundo, porque ele é pecilotérmico e ectotérmico, ou seja, ele não controla a temperatura e não produz calor. Se a água estiver a 60 graus Celsius, qual que vai ser a temperatura corporal do animal? 60 graus Celsius. E as proteínas começam a desnaturar. É um tipo de cozimento muito doloroso, eu diria, e muito maldoso, tá? Por isso eu nem como carne de rã. Cada um escolhe o que quiser fazer da vida, né? E em relação aos grupos, a gente fala muito do sapo, da rã, da perereca, mas eles não são os únicos anfíbios, tá? Vale que a gente diga. Tem 3 grupos mais famosos. O grupo mais famoso mesmo são os anuros, que vem de não ter cauda, tá? A negação, nuro, cauda. E os anuros são aí sapo, perereca, rã, e eles são definidos aí pela ausênciazinha da cauda mesmo. Mas tem os urodelas, tá? Que é o caso, por exemplo, da salamandra, que também tem as 4 patas, mas vai ter a presença da cauda. E o grupo das gimnofionas, que são as cobras cegas, chamadas de cecília, tá? Elas têm um corpo cilíndrico e perdem as patas. Cuidado que não deixa de ser tetrápoda, porque se a gente analisar ali, ainda há a presença de patas vestigiais. Então ele é tetrápoda por si só, tá bom? Depois a gente vai para o grupo dos répteis, tá? Onde a gente vai observar a conquista do ambiente terrestre. Aqui é muito importante que a gente veja por que eles conquistaram diferente dos anfíbios. Então, a primeira limitação era a pele. A pele aqui é bem queratinizada. Mas se a pele é bem queratinizada, não respira pela pele. E por que ele pode fazer esse grupo? Porque tem um pulmão bem mais desenvolvido, um pulmão parenquimatoso, com várias dobras. Segundo grande problema era a reprodução. A reprodução era muito dependente da água. A fecundação dos anfíbios era externa. Aqui a fecundação passa a ser interna. Então não depende mais dos gametas se encontrarem na água. O gameta masculino vai ser colocado dentro da fêmea, onde ele vai encontrar ali o seu gameta respectivo. Além disso, os ovos passam a ter casca protetora e um âmnio, que é um líquido que envolve o embrião e que vai proteger ele contra choques mecânicos e também contra a desidratação, porque a gente está falando de animais que são aí terrestres em sua grande maioria. E o desenvolvimento é direto, ou seja, não tem mais fase de larva que precisa viver dentro d'água. Ele já nasce com a aparência aí do adulto. Então, juntando todas essas características, da pele bem queratinizada, de um pulmão parenquimatoso, da presença de uma fecundação interna e um ovo com casca com desenvolvimento direto, a gente vê que esse animal ele é preparado para o ambiente terrestre, para qualquer região do ambiente terrestre. Por isso que a gente encontra lagartos, por exemplo, até no deserto.
Vale dizer que aqui, muitas vezes, a gente pode ver como novidade evolutiva o âmnio apenas. Por quê? A gente também tem o âmnio, nós como mamíferos, mas a gente tem aí, na verdade, o âmnio sendo preservado e a gente perde a característica do ovo, tá? Então, se vocês preferirem, pode sim colocar âmnio. Hoje em dia eu até prefiro muitas vezes colocar num cladograma dessa forma. Agora, a nível de excreção, a gente vai ver o ácido úrico, então um tipo de excreta que depende pouquíssimo de água, então é uma excreta pastosa, importante para animais que vão conquistar o ambiente terrestre, vão habitar diferentes regiões do planeta. A respiração, como a gente falou, com o pulmão bem mais desenvolvido. Uma circulação que ainda mantém-se um pouco capenguinha, porque ainda é dupla, ainda é incompleta, mas eu vejo aquele ventrículo que era único agora criando uma divisão no meio. Só que repara que ele fica mais ou menos assim, ó. Existe uma divisão completa entre os dois ventrículos? Não. A gente tem dois semiventrículos, ou seja, ainda há mistura de sangue, por mais que não seja tão misturado quanto dos anfíbios. Mas ainda animais que escolhem suas ações. E o controle de temperatura, que ainda não vai ser bom, vai ser aí a falta do controle de temperatura, psilotérmico, e a falta de produção de calor, ou seja, são ectotérmicos. Em relação aos grupos, aqui a gente vê 4 mais importantes, tá? Que são os testudines, que é o caso daqueles que têm casco, caso tartaruga, cágado, tá? Jabuti. A gente tem os crocodílias, que são aqueles que têm placas aí feitas de queratina. É o caso do jacaré, é o caso do crocodilo. A gente tem os esquamatas, que têm escamas aí associadas à queratina. A gente vê o caso dos lagartos e das serpentes. A gente vai ver uma diferença aqui, mas aí já a nível de subgrupo, que são os lacertílios e os ofídeos. E a gente vai ver o esse é sempre difícil de falar, rincocéfala, tá? Que é um grupo muito excluído, mas que aparece, assim, basicamente só para dizer que existe. Eles são geralmente muito parecidos com os lagartos, então por que não esquamata? Mas a grande diferença é que eles têm um terceiro olho, e por isso resolveram separar. O único animal que eu já ouvi falar que pertence a esse grupo é a tuatara, que é um tipo de lagartinho aí que tem esse olho escondido, tá bom? Agora, vamos lá para o próximo grupo, que é o grupo das aves, e aqui a gente tem que já fazer um grande aviso, né? Muita gente fala, eu vi Jurassic Park, falou que dinossauro era ave, é verdade isso? A verdade é que a grande maioria dos dinossauros sim era. O pterodátilo, que não era dinossauro, ele não tinha aí como subgrupos comum as aves. Por que a gente sabe que os dinossauros eram aves? Algumas razões começaram a gerar uma certa desconfiança e a gente pensou que eles poderiam ter penas, mas a grande desconfiança vem da ideia de que aqueles animais, para terem a atividade que a gente previa neles, eles deviam ser endotérmicos, que é a novidade evolutiva desse grupo hoje das aves. Agora, é uma novidade que surge em aves e surge em mamíferos, surge 2 vezes, porque é de forma diferente. E as aves, hoje a gente encaixa elas, na verdade, como subgrupo dentro da classe Reptilia. Então as aves não pertencem mais a uma classe, sim, elas estão dentro da classe dos répteis, tá bom? Esses animais são animais que passam a ter, então, uma produção de calor e um controle de temperatura, principalmente pela presença das penas, que mantém esse animal aquecido. Essas penas, elas não podem ficar molhadas, então por isso a gente vai ter a presença de glândulas chamadas de uropigianas, que ficam secretando um óleo que vai acabar revestindo essas penas e impedindo que elas fiquem ensopadas. Por isso que a gente vê, por exemplo, um pato que está nadando de boa e do nada ele consegue levantar voo tranquilamente. Se ele estivesse todo molhado, ele não ia conseguir levantar voo, ele ia ficar muito pesado. A reprodução e a excreção aqui igualzinha de répteis, até porque está na mesma classe. Fecundação interna, são ovíparos que têm casca, desenvolvimento direto e a excreção do ácido úrico. O pulmão tem uma pequena alteração, o pulmão se desenvolve ainda mais, tá? Então é um pulmão ainda mais capaz de obtenção de oxigênio, é o mais capaz de todos, tá? Eles têm sacos aéreos, que são prolongamentos do pulmão, que não são responsáveis por trocar aí o oxigênio e o gás carbônico, mas deixam o animal menos denso, porque vai inflar, então é como se fosse uma boia para eles, muito importante para o voo. E acabam sendo importantes porque o gás atmosférico, né, o ar atmosférico, perdão, ele vai passar 2 vezes pelo pulmão até ele sair. Ou seja, vai haver mais troca gasosa com os pulmões, o que é muito interessante. Vale dizer que também já caiu na prova da UERJ discursiva, lembrar que aqui as hemácias desses animais têm núcleo, tá? Cuidado que a ideia de hemácia nucleada só vai aparecer lá em mamíferos. Agora, o grande destaque está aqui para uma novidade que acompanha a endotermia, que é o coração tetracavitário. Então a gente passa a ter uma circulação dupla, completa, ou seja, sem mistura de sangue. Por quê? Porque eu tenho 4 cavidades bem definidas. 2 átrios,
e 2 ventrículos. Há uma separação completa entre o ventrículo direito e o esquerdo. Com isso, eu não vou misturar sangue arterial e venoso, então o sangue chega muito mais oxigenado nos tecidos. A gente sabe hoje que isso que permitiu uma endotermia. Por que um réptil comum não consegue produzir calor? Porque não tem energia suficiente. As aves passam a ter. A mesma coisa acontece em mamíferos. Então hoje a gente sabe que houve uma ramificação antes ainda, quando réptil, mas que a gente teve essa formação desse coração tetracavitário 2 vezes. E, obviamente, se eu tenho mais oxigenação, eu permito a produção de calor. E por isso os dois são endotérmicos, tá? Lembrando que eles são endotérmicos porque produzem calor e são homeotérmicos porque controlam a temperatura corporal. No caso deles aqui, principalmente associada à presença das penas. Aqui, a nível de evolução, a gente também tem que falar um pouquinho sobre o sistema digestório deles e a adaptação ao voo. Depois eu falo um pouquinho dos grupos. Primeiro, o sistema digestório deles vai dizer que tem várias peculiaridades que aparecem em discursivo. Por exemplo, eles não têm dentes. Por quê? Porque eles têm bicos. E não cabe ali fisicamente, no ponto de vista de formação embrionária, não tem essa conexão do dente com o bico. Agora, o bico deles muitas vezes é serrilhado, então parece uma faquinha para conseguir rasgar certas carnes. Eles vão ter também uma moela que é responsável por triturar o alimento, que vai ser muito importante uma vez que eles não mastigam a comida deles. E tem o papo, que amolece o alimento. A moela substitui a mastigação dos dentes e o papo substitui a saliva, que eles não vão ter também, porque eles não têm uma boca igual à nossa. Em relação à adaptação ao voo, o Ed já perguntou isso 2 vezes, tá? É importante que vocês saibam. Eles têm, obviamente, um grande tipo de modificação, que é os membros anteriores se transformando em asas. Isso é básico. Mas se a gente tivesse asa, a gente não ia conseguir voar, porque a gente ainda é muito pesado. Então eles têm estruturas que vão reduzir o peso corporal, como por exemplo, eles não têm bexiga, então eles não armazenam urina. Produziu, liberou. Eles não têm intestino grosso, então eles também não ficam segurando as fezes. Produziu, liberou. Por isso não fica bravo com o pombo se ele soltar um cocô em você. Por quê? Ele não segura, ele não tem controle, tá? E também há uma redução de densidade, que é o caso dos sacos aéreos, como a gente conversou, que vão armazenar água, e os ossos pneumáticos. Os ossos deles, pneumo, vem de pneu, são ocos. Então tem ar ali dentro. E com isso não é tão pesado quanto o nosso esqueleto, tá bom? E aí, com isso, eles vão ter uma maior chance de voo. Também tem uma questão corporal, tá? Então, o corpo deles geralmente é menor, proporcional ao tamanho da asa, e eles têm um osso, os voadores, pelo menos, que é o osso externo, é esse osso que separa aqui o nosso peitoral. Esse osso deles tem um formato de quilha, que é esse formato aqui, assim, ó. E aí, por quê? Porque ele é aerodinâmico. E aí com isso vai facilitar o voo desses animais. Por isso que vários animais, galinha, né, o próprio canário que está aqui, eles geralmente são peitudos, né, eles parecem que estão botando o peito para frente. É só o osso, tá? Que é chamado de carena. E aí por que eu vou dizer isso? Porque a gente separa as aves em 2 grandes grupos, que são os carinatas, que tem a carena, ou seja, tem o osso externo em forma de quilha, e os ratitas, que são aqueles que não têm a carena. Então eles têm um osso externo igual ao nosso, chapado, achatado, tá? As ratitas são as aves que não têm capacidade de voo, o caso da ema, o caso do avestruz, e a gente tem os carinatas, que em geral vão ter capacidade de voo. Em geral, tá, gente? Porque tem, por exemplo, a galinha, ela é carinata, mas ela não voa, ela apenas plana. Então isso vai variar um pouquinho dentro do grupo. E, por fim, vamos chegar no grupo dos mamíferos, né? Os mamíferos vão ser aí talvez o grupo mais estudado, justamente por ser o nosso grupo, o grupo do canguru, o grupo do ornitorrinco e muito mais. As novidades evolutivas aqui a gente pode citar os pelos, a gente pode citar as glândulas mamárias, que vão ser utilizadas para amamentação, o pelo, lembrando, para nos manter aquecido. A gente também pode falar das glândulas sebáceas, que vão produzir o sebo, que vai proteger os nossos pelos e manter eles bem estruturados. Tem uma função similar quase com a glândula uropigiana, porque ele não é tão impermeabilizante, mas ainda assim é para manter hidratado e protegido a nossa queratina do pelo. E a gente tem as glândulas sudoríparas. Isso aqui é um grande avanço. A ave não tem como resfriar o corpo. Quando ela quer resfriar o corpo, ela precisa entrar na água, ela precisa pousar numa lama. A gente não. Mamífero tem glândula sudorípara, então consegue esfriar o corpo caso necessário, caso tenha produção excessiva de calor. Muito importante no nosso grupo, tá? O nosso grupo, os humanos, são aqueles que mais têm glândulas sudoríparas, porque a gente produz muito calor. E tem alguns animais muito raros que não tem, é o caso do porco, tadinho. Pessoas falam, né, suar que nem um porco, está errado, porque porco não sua. Eles não têm glândula sudorípara, por isso que eles gostam de viver na lama, porque eles vão resfriando o corpo ali por se apoiar na lama, tá bom? Agora,
os mamíferos, a gente também poderia botar aqui como novidade evolutiva a endotermia de novo, porque eu falei, surge 2 vezes, tá? Porque as aves são um subgrupo dentro dos répteis. Antes a gente achava que isso tinha surgido uma vez só, a gente era próximo das aves. Hoje a gente já viu que isso está um pouco errado, tá? A cobertura da pele, mais uma vez, é uma pele queratinizada, como acontece desde lá dos répteis, só que a gente vai ter agora um recobrimento de pelos. A reprodução muda um pouquinho, a gente tem a fecundação interna, a grande maioria será vivíparo, ou seja, vai ter o desenvolvimento dentro da fêmea, mas a gente tem a exceção aí de um grupo, que são os monotrematas ou prototérias, que ainda botam ovos, mostrando uma ancestralidade aí com os répteis, e a gente vai manter o desenvolvimento direto. A nível de excreção, a gente vai ver a ureia, no caso dos vivíparos, e a gente vai ver o ácido úrico no caso dos ovíparos, como o ornitorrinco, que faz sentido. O ácido úrico é pouco tóxico e ocupa pouco espaço. Então, para o animal que vai colocar o ovo, faz sentido a excreção do ácido úrico. A respiração é pulmonar, a gente tem alvéolos pulmonares, tá? Então já é um pulmão também muito desenvolvido, com muita ramificação. E a gente tem hemácias anucleadas, sem núcleo, para serem mais rápidas no transporte de oxigênio. A circulação, como eu falei, é igual das aves. Surge 2 vezes, mas igual das aves. Tetracavitário, 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, e dupla e completa, sem nenhum tipo de mistura de sangue. E com isso a gente consegue ser endotérmico, produzir calor, e homeotérmico, eu consigo regular a minha temperatura. E aí, a gente tem subgrupos dentro dos mamíferos. A gente tem os prototérias, tá? Os prototérias é o caso dos animais que são mamíferos, porém botam ovos. É o caso do ornitorrinco, esse fofão aqui. E é o caso da ectina, são basicamente essas 2 espécies. São realmente muito raros, talvez porque são mamíferos não ancestrais, mas mais primitivos, né? Que vão lembrar os nossos ancestrais. E a gente tem os metatéria. Metatéria vão ter o desenvolvimento já começando no útero, mas eles vão terminar ali externamente, geralmente grudado à parte da amamentação, então grudado à glândula mamária. E pode haver uma bolsa protetora que a gente chama de marsúpio, por isso o nome antigo do metatéria era marsupial. E quem são os marsupiais? A grande maioria dos marsupiais está vivendo na Austrália, Nova Zelândia, região da Oceania. É o caso do koala, é o caso do canguru, é o caso dos gambás. Gambá a gente tem aqui, só que o nosso gambá ele é um marsupial que não tem marsúpio. Engraçado, né? Ele não tem a bolsa, então os animais começam o desenvolvimento do útero e depois ficam presos às glândulas mamárias, tá? O que é complicado porque vira e mexe o filhotinho pode cair e você tem uma perda aí de filhote. E por fim a gente tem os eutérias, que também são chamados de placentários, que vão ser aqueles que vão ter o desenvolvimento inteiramente dentro do útero. E a gente vai ter a comunicação com a mãe através da placenta. É o caso do cachorro, é o caso do elefante, é o caso do gato, é o caso da grande maioria de mamíferos que a gente conhece aqui no Brasil, tá bom? Repare que o nome prototéria, metatéria e eutéria foi nomes novos, modernos, para justamente referir-se ao ponto mais importante, que é a placenta. Então aqui a gente está falando de seres eutéria, que tem placenta, metatéria, que tem, mas é parcial, ou seja, não há muita comunicação com a mãe, e prototéria, que não tem, ou seja, eles botam ovos, tá? Mas os nomes antigos vira e mexe ainda aparecem, então cuidado com esses 2 nomes. Monotremata são os ovíparos, marsupiais, quem tem desenvolvimento parcial, e placentários, quem tem desenvolvimento completo no útero. E além disso, a gente poderia dizer também tá, que esses mamíferos se diferenciam depois de acordo com a dieta. Então a gente vê 2 grandes ordens, né, que é a ordem dos carnívoros e a ordem dos herbívoros. E essa grande diferenciação aqui tem a ver justamente com a prática de comida e a dentição deles, tá? Então animais carnívoros, insetívoros vão ter dentes mais pontiagudos, como no caso dos caninos, e um intestino menor, porque a digestão de proteína vai acontecer primariamente no estômago. Já os herbívoros, esses vão ter dentes mais arredondados, como os molares que a gente tem aqui atrás, e eles vão ter um intestino mais longo, em alguns casos até com a presença do chamado ceco, tá? Que é um intestino responsável pela digestão de celulose. É o caso dos herbívoros não ruminantes. Agora, existe também os herbívoros ruminantes, que a gente falou lá na aula de digestão, que é o caso, por exemplo, do boi. E aí tem um estômago subdividido em 4 cavidades, onde a gente vai ter a digestão de celulose. Em ambos os casos, não é o animal que digere a celulose, vale lembrar. São micro-organismos presentes ou no ceco ou no estômago dos ruminantes, tá bom? E para fechar, eu quero falar um pouquinho sobre a evolução, para a gente relembrar, então, que nem eu fiz lá com o reino animal. A gente tem, então, 2 grupos de protocordados, também chamados de hemicordados, que são seres cordados, que têm notocorda, têm cauda pós-anal, têm fendas faringianas e tubo nervoso dorsal, mas não
tem a presença de crânio e coluna vertebral, tá? A gente ainda vê uma diferença no urocordato e no cefalocordato, além do tamanho, tá? Relativo à presença ali de... Perdão. A presença do tamanho da notocorda, a gente vai ver que os cefalocordatos já passam a ter um esqueleto molde axial. Não tem crânio e coluna, é só um esqueleto estrutural, tá? Ainda feito de cartilagem. E eles têm os somitos, que são estruturas embrionárias que vão dar origem a músculos, coisa que a assídia não vai ter. A gente depois tem crânio e coluna vertebral aparecendo nos agnatas. Tecnicamente, a gente vai ter primeiro o crânio surgindo, que vai aparecer no peixe-bruxa, e depois, com a lampreia, a gente vai ter o surgimento das vértebras, tá? Hoje a gente está juntando tudo muito conectado, tá bom? Mas se a questão trouxer essa diferença, saber que a partir ali dos agnatas, a gente tem, como todo mundo, o grupo os craniatas. Os vertebrados seria só a partir de lampreia. Então, só a lampreia que vai ser desses dois que vai ter, de fato, as vértebras. Depois, com os condrix, a gente passa a ter mandíbula. Então, aqui a gente está falando dos gnatostomatas. Depois, com os osteics, a gente passa a ter a presença de bexiga natatória, que pode se transformar num pulmão, mas principalmente aqui o esqueleto ósseo. Com os anfíbios, a gente passa a ter 4 patas, formando o grupo dos tetrápodas. Depois, a presença do ovo amniótico, que vai ser comum a répteis, aves e mamíferos. Inclusive, esse grupo aqui é chamado de amniota. Com os répteis, a gente vai observar aí uma separação para as aves. Então, vejam, é um subgrupo, onde a gente vai ver a presença dos sacos aéreos, das penas, da endotermia e muito mais. E no caso dos mamíferos, a gente tem o surgimento das glândulas mamárias, que dá nome ao grupo, mas também dos pelos, das glândulas sebáceas e das glândulas sudoríparas, tá bom? E aí a gente fecha o reino animal. Gente, é muito importante estudar reino animal, principalmente pensando em UERJ, porque a UERJ adora cobrar de vocês fisiologia comparada. Então, acho que é importante vocês terem muito bem feito essa aula de sistemática animal, né, que está indo lá da aula, salvo engano, 7 até essa aula de número 10. E também está ligado em relação àquele contexto todo de fisiologia comparada que a gente vê nas aulas de físio, tá? Bem lá atrás. No mais, a gente termina por aqui. A gente vai passar para uma segunda parte da sistemática que eu vou focar na parte de botânica, tá? Então, aula 11 até a aula 15, vamos falar de plantas. Então, até uma próxima, um grande abraço e valeu!